Este é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal Net Cidade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o vereador pelo segundo mandato, o Odair Dias. Muita gente fala que para de repente ser vereador, cara, é muito fácil chegar. Mas eu tenho aqui uma lista de coisas que o Odair fez e continua fazendo, que de repente ajudaram ele a ser vereador pela segunda vez aqui na cidade de Americana. Tudo bem, Odair? Como vai? Olá, Magrão, tudo bem? Telespectadores do Nova Ordem, um prazer estar aqui com vocês, essa oportunidade da gente poder bater um papo. É fácil ser vereador? Quem dera. Eu estou falando porque eu tenho aqui uma lista, eu conheço você já há algum tempo. Olha só, para quem não conhece, vai ficar conhecendo um pouquinho mais. Você é publicitário, pedagogo, tem MBA, também é jornalista, trabalha no esporte, não pode brigar muito com ele, que ele também já foi mestre. É mestre em karatê ainda? Isso, opa. É? Então por aí você imagina, né? Mais algumas outras coisas que eu esqueci, Odair? Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores. Eu gosto de conversar, mas ficar, às vezes é até um pouco estranho ficar falando. Porque é bom a gente saber quem é que de repente está lá, que não é tão fácil ser vereador como o pessoal pensa, né? Quer dizer, fácil nunca foi, né? Não é. Realmente há necessidade de uma trajetória, um comprometimento com a cidade, com a comunidade, né? E sempre nós temos que ter os serviços prestados antes mesmo de pleitear a vereança, porque isso ecoa muito nas urnas. Aparecer lá na última hora, viu, vota em mim, vota em mim, vota em mim, é complicado. Então você tem realmente que exercer algumas atividades, mostrar o seu comprometimento para poder estar lá. E depois de estar, o nível de cobrança é muito maior, porque você não tem 1, 2 ou 3 patrões. No caso de Americana, você tem 215 mil patrões, porque é toda a população, você é um mediador, você é um representante da população. E isso, às vezes as pessoas dizem assim, o vereador trabalha quantas horas por dia? O vereador, não só o vereador, o político, ele trabalha o tempo todo. Você vai a um supermercado, você vai encontrar alguém que vai discutir algum assunto contigo. Você vai a uma festa, vai ter alguém lá. Viu, foi bom te encontrar, precisava falar. O pessoal pega você na rua? Pega o tempo todo, até em casa. Até em casa, né? Em casa é fundamental. Agora fala para mim uma coisa e para os nossos telespectadores, Odair. Publicitário, você já atuou na área? Atuo na área ainda, inclusive eu tenho a função de diretor de gestão estratégica e relações institucionais da Federação Paulista de Karatê há 13 anos. E também tenho alguns trabalhos de ordem particular que foram exercidos, que continuam sendo para algumas empresas, para algumas instituições. Eu fico sempre no backstage, por não ser a minha atividade principal, mas sim, estive à frente aí do marketing e comunicação da Faculdade Americana durante vários anos também, assim como em outros lugares. E você também já foi atleta, digamos, de ponta, né? Já participou da seleção paulista e seleção brasileira de karatê? Isso, Como foi isso? Quando foi isso? Eu pratico a modalidade desde criança, né? E tive a oportunidade de ser por diversas vezes campeão brasileiro, títulos internacionais, títulos de ordem mundial também. Deu para conhecer o mundo por intermédio do karatê, mas o legal, o mais importante foi a questão da disciplina, do equilíbrio, das amizades que a gente fez, né? Do entender que ninguém é melhor que ninguém, a mensagem da arte marcial mesmo. E a gente acabou transformando isso tudo em projetos. Tanto é que hoje, em Americana, nós atendemos gratuitamente, por intermédio dos projetos, mais de 350 pessoas, né? Na questão do esporte educacional. Artes marciais não para sair brigando. Formando pessoas, formando caráter. Exatamente. Tanto é que no lema do Karatê, o primeiro item é esforçar-se para a formação do caráter. Então, é exatamente assim que a gente vai trabalhando para contribuir para uma sociedade mais justa e perfeita. Agora me fala uma coisa, com tudo isso que eu tenho aqui de relação que você já foi, que você faz, você devia ter pelo menos uns 70 anos. Você tem apenas 41? E já estou achando que é muito. Né? Tem tanta coisa aqui. 41 anos, você é bem jovem para fazer tudo isso já, né, Odair? Mas eu falo assim, a vida, já que ela é curta, vamos aproveitá-la de maneira intensa, aproveitar cada segundo. Tá. Agora vamos falar um pouquinho da Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade americana. Você também é vereador e agora você, digamos, fazendo parte da base aliada, você foi chamado para a Secretaria do Meio Ambiente. Isso. Por quê? Um pedido do prefeito Diego,
para que estivesse lá. Ele gosta de inovações, né, de formas arrojadas. Daí, vem cá, preciso conversar contigo. Você no seu primeiro mandato defendeu com muito afinco o desenvolvimento sustentável, as causas ambientais, e sei que desde lá de trás você tem esse envolvimento com a área. Eu quero colocar aqui para você um desafio, né, que já vem do próprio Partido Verde, que tem essas questões, né? E aí ele falou dessa questão de estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Eu falei, poxa vida, é uma responsabilidade tanto, não diferente da de ser vereador, mas ser vereador é poder legislativo, e ser secretário, estar secretário, inclusive, é poder executivo. Mas como nós gostamos dos desafios, aceitei, estamos lá trabalhando bastante. E o mais interessante, nós estamos sentindo a fluidez do trabalho. Está acontecendo, já está ecoando aquilo que a gente está fazendo. Então, estou muito contente. Você sabe que meio ambiente, além de ser um assunto que está, digamos, na moda, entre aspas, é um assunto de fundamental importância, não só para a cidade, como para o país e para o planeta. A cidade americana vem se enquadrando dentro desses parâmetros da modernidade? A Americana, como bem foi colocado nos meios de comunicação, hoje aí a 19ª melhor cidade para se viver. Exato, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas a questão ambiental ela precisa ser trabalhada muito mais ainda. Até porque o discurso da questão ambiental está bonito, ele está forte. Poxa, vamos cuidar do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, tá bom, mas o que é que cada um está fazendo? E nós temos que exercer uma cumplicidade muito maior com a nossa e com as próximas gerações. E é isso o que nós queremos despertar. Então, estamos investindo muito na educação ambiental para todas as faixas etárias também. Diretamente na escola? Não só na escola, mas nos lares, nas comunidades, nas empresas, em todos os locais de concentração de pessoas. Nós estamos desenvolvendo esse tipo de trabalho para que haja aquilo que a gente chama de aprendizagem significativa. Ou seja, aquilo tem que fazer sentido para você, senão você não se envolve. E o ser humano é assim mesmo. Você vê uma coisa, isso aí é legal para os outros, você não vai se importar em dar sua parcela de contribuição. Então a gente está colocando o dedo na ferida mesmo, para que as pessoas tenham essa cumplicidade. Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu reduzi a minha conta de energia elétrica, já estou ajudando a preservar as fontes, então está tudo certo. Já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Ok, fez uma parte da parte, porque você pode fazer muito mais. E é essa briga que a gente tem que ter, sabe? Não adianta falar assim, eu amo meus amigos, eu amo minha família, amo todo mundo que está ao meu redor e eu continuar esgotando as fontes naturais, degradando o meio ambiente, porque o que é que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, o que que eu vou estar fazendo? Então, na verdade, acaba sendo um presente de grego, tá? E não é assim que a coisa deve acontecer. Então, a relação de cumplicidade ainda está um pouco aquém, mas a gente não pode desistir. Vamos trabalhando, já está começando a dar um pouquinho de retorno. Por falar em cumplicidade, você sabe que esse é um programa que vai para mais de 13 cidades aqui da nossa região, uma das regiões mais ricas, digamos assim, do país. Como é que é a relação de Americana com as outras cidades? Por exemplo, a nossa represa, que é uma represa que está aqui no município de Americana, com divisa com Paulínia e outras cidades, por exemplo, ficou durante muito tempo como se fosse um esgoto a céu aberto. Como é que anda a relação de Americana com as cidades circunvizinhas? A relação com as cidades ela é ótima, né? Agora, o que acontece? Acima, nós temos 11 cidades que despejaram esgoto por muito tempo. Hoje o despejo não é tão grande, mas é causa e o efeito. Então hoje nós vivemos o efeito disso tudo que aconteceu. Então estamos começando a desenvolver parcerias com as outras cidades, com faculdades, com universidades, para que seja desenvolvido, isso sim a curto prazo, um estudo para que a gente entenda, compreenda a balneabilidade da represa, para que a gente saiba de que maneira nós vamos atacar para poder fazer a recuperação dela. Então não é só clarear a água hoje está bem mais clara. Bem melhor. Está muito melhor do que há um certo tempo. Aí as pessoas falam assim, viu, tem que retirar aquele aguapé lá. Mas o aguapé está lá por quê? Ele é um mal necessário.
porque ele se alimenta do esgoto, de fósforo e nitrogênio, que tem lá, que está no fundo. Agora, ninguém hoje sabe precisar quanto isso representa lá no fundo. Então, são necessários os estudos. E muitas pessoas me questionam assim, e aí, quando é que vamos resolver o problema da represa? Acho que em 1 ano está resolvido? A gente tem que ter a sinceridade acima de tudo. Em 1 ano, 1 ano e meio, a gente não resolve. A gente consegue melhorar, mas o primeiro passo não se desenvolve nada sem pesquisa, projeto, planejamento. E dinheiro. E dinheiro. E dinheiro. E é exatamente isso o que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse momento com a represa. Fizemos atividades lá, estamos levando o olhar da população para a represa. Então, hoje já estão vindo em nossa direção pessoas, grupos e órgãos com condições de dar sua parcela de contribuição. O próprio deputado estadual Chico Sardelli está envolvido na causa, já está agendando junto à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos audiências para que a gente possa apresentar as nossas necessidades. Enfim, nós vamos resolver esse problema. Aliás, foi esse o primeiro, não foi, eu vou dizer assim, não vou dizer ordem para não ficar pesada, mas foi o primeiro pedido incisivo do Diego. Daí, debruce a equipe nessa questão da represa. A gente vai voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho, depois dos comerciais, porque é um assunto, inclusive, estive falando com o prefeito a esse respeito de uma reforma geral que vai acontecer na orla da represa, para que, de repente, a coisa possa se tornar um atrativo. De atratismo turístico, como já foi no passado. Daqui a pouquinho, ok? A gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso programa A Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Lembrando que você pode participar pelo e-mail programa novaordem@gmail.com ou pela nossa página no Facebook. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vamos falar mais um pouquinho sobre meio ambiente com o vereador e secretário do Meio Ambiente, Odair Dias. Ok, estamos de volta com o nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Estou falando com o vereador pela cidade americana, Odair Dias, que também é secretário do Meio Ambiente. Antes do intervalo comercial, estávamos falando a respeito da represa aqui do Salto Grande, onde temos a Praia dos Namorados e também a Praia Azul. Muita gente curtiu, muita gente espera curtir ainda em vida essa represa aqui da nossa cidade. E muitas novidades estão por acontecer, ou não? Sim, e as pessoas certamente voltarão sim a curtir e esse daí voltará a ser o cartão de visitas de Americana. Esse é um compromisso que a gente tem. Claro, as coisas muitas vezes não acontecem no prazo que a gente gostaria, mas isso vai acontecer, já existe um trabalho para isso. Inclusive, dentro de pouco tempo, nós teremos uma revitalização da orla, está sendo finalizada toda essa questão burocrática, mas eu tenho certeza que vai ficar muito melhor do que era antes. E as outras cidades, por exemplo, Paulínia vem tratando esgoto? Sim, todas as cidades melhoraram e muito a sua questão do tratamento de esgoto. O que acontece é o passivo que já existe, o que aconteceu durante várias décadas. Inclusive, há poucas décadas atrás, a legislação já era muito aquém. Isso quando existia. Então as limitações vieram principalmente depois dos anos 80 e aí sim nós passamos a ter uma legislação com mais afinco nas questões ambientais. Então aquilo que era um dano ambiental não era uma infração. Então o meio ambiente passou a ser tratado um pouco diferente. Mas com relação ao que acontece lá, realmente é um passivo que nós temos, que aconteceu durante muitos anos, e que agora nós estamos tentando reparar, mas não é de uma hora para outra. Mas que vai acontecer, você pode ter certeza. Então vão ser novidades não muito distantes, logo mais na Praia dos Namorados e também na Praia Azul. Com certeza. Por enquanto é o que a gente pode falar, mas outras coisas vão acontecer também, que numa outra oportunidade a gente vai abordar também. Não vou contar tudo, porque senão você não me chama de novo. Mas tem um detalhe também, além de não te chamar de novo, tem muito assunto para falar. Por exemplo, o Ribeirão Quilombo. E a gente sabe que vem de outras cidades, sai de Campinas, quer dizer, passa por Campinas, passa por Hortolândia, passa por Sumaré, passa por Nova Odessa, chega a Americana. A Americana trata quanto do esgoto hoje, Odair? A Americana hoje tem 100% do esgoto tratado. 100%? Ou melhor, 99,9% é essa colocação, caso haja em algum local algum tipo de problema. Mas hoje
o tratamento atende todo o município. Nova Odessa fez a estação. Sim, também Sumaré, todas elas tiveram uma considerável evolução, não só no percentual, mas na qualidade de tratamento também. Quando você fala do Ribeirão Quilombo, é importante dizer que numa parceria que nós estamos com o DAE, que é Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, nós estamos fazendo desassoreamento em 6 pontos do Ribeirão Quilombo aqui em Americana. É comum no período das chuvas que nós tenhamos o ponto de refluxo, né, onde transborda no Campo do Torino, na extensão da Avenida Bandeirantes. Então, não que isso seja resolvido, mas será minimizado em grande escala, porque nós estamos fazendo, então, por intermédio da dragline, que é o nome de uma máquina que o DAE está cedendo para a gente durante o período necessário para executar o desassoreamento nesses 6 pontos, ele vai mexer na calha do rio, também na própria profundidade, para desassorear e fazer com que haja maior fluidez. Então, com isso, reduz aquele refluxo que a gente tem, onde a água vem numa proporção, numa velocidade muito maior, numa quantidade maior, que não atende o espaço de vazão, e aí ela começa a voltar, transbordar e causando aqueles danos que já são de nosso conhecimento há muito tempo. Então, nós teremos aí, vai levar ainda mais de 6 a 7 meses para que seja finalizado esse trabalho, mas já vai melhorar bastante a condição de fluidez. Mas também, o que acontece? Existe esse assoreamento, algumas questões são naturais, mas... Lógico. Magrão, o que acontece aí? Você encontra ao longo do quilombo sofás, geladeiras, móveis volumosos, inservíveis, absorventes, sacolas. A população reclama, lógico, a gente sempre fala isso também, né? Mas também não tem o cuidado necessário no dia a dia, não só no Ribeirão, por exemplo, mas no que joga no esgoto, né, Odair? Volta naquilo que a gente disse a princípio, que é a relação de cumplicidade que o indivíduo tem que ter com o desenvolvimento sustentável, que ele tem que ter com as causas ambientais. Eu digo assim, o planeta é um só. É aqui que nós vamos poder viver, a não ser que a pessoa consiga uma vida de qualidade em Marte, Vênus, Júpiter. Caso contrário, tem que cuidar daqui. E é essa a dificuldade que a gente encontra. Então, todo esse trabalho tem que ser realizado devido a situações provocadas pelo próprio homem, pelo próprio indivíduo. E nunca somos nós. É o vizinho, é o amigo do amigo, nunca nós agimos errado. Né? Porque é dessa forma que por diversas vezes as pessoas entendem. Então, fica aqui, toda vez que tem a oportunidade, fica o puxão de orelha para que cada um dê a sua parcela de contribuição. Lógico, vou jogar na descarga e acabou, ninguém vai ver. Pois é. Mas você está vendo. Pois é. E aí entra numa outra questão. A Americana tem, e isso é eficiente, que é um programa de retirada de volumosos e inservíveis. O que eu estou falando? É o fogão, é a geladeira, é a cômoda. É o catatreco? Seria, de outra forma, Sim. Seria exatamente isso. Não está servindo, o pessoal chama, o pessoal vai lá e retira. Exato. Dentro de, no máximo, uma semana, eles estão lá retirando. Agora, eu faço um convite para você e para qualquer cidadão. Vamos dar um giro pela cidade. Você não precisa andar mais do que 5 minutos para encontrar um ponto de descarte irregular. O que tem nesses pontos que você encontra? Você que passeia pela cidade. Tudo, vou generalizar. É remédio, são calçados, roupas, lixo orgânico, reciclável, volumoso, inservível, tudo. Mas a pessoa nunca faz isso na frente de casa. Sempre na frente do outro. É sempre na do outro. Porque... E sempre de noite. Sempre. Sabe? Então, o que acontece? Tem os resíduos de construção também, sabe? Todo e qualquer, podas de árvore, você vai encontrar pela cidade. Agora, se você não tem o conhecimento, deve entrar em contato com a unidade de limpeza pública ou com a própria Secretaria do Meio Ambiente de Americana para que seja feita a devida orientação e seja desenvolvido o trabalho, sabe? Pode reclamar,
sabe? Tem que reivindicar, sim, é um direito das pessoas, nós estamos lá para servir. A secretaria, ela é um veículo da população para atender às necessidades daquele segmento específico. Só que hoje muitas pessoas estão se tornando especialistas nos seus direitos, porém omissas nos seus deveres. É até estranho estar falando mas isso, é isso mesmo. mas tem que ser realista, sabe? Nós, políticos que estamos no meio, nós temos sim que ouvir, sejam os elogios, sejam as críticas, nós somos representantes da população, dos interesses da população, mas cada um tem que cumprir sua parte também. Fala uma coisa, como anda a Secretaria do Meio Ambiente junto com a CETESB? Anda muito bem, até porque existe convênio e existem parcerias. Exemplo, em Americana, e não é uma exclusividade, mas não acontece em todas as cidades, o licenciamento ambiental de ordem municipal. Então, as empresas que tenham as instalações que gerem impacto ambiental municipal, hoje fazem o licenciamento direto por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Não mais com a CETESB? Não mais. Direto com a Secretaria? Sim, dependendo o tipo de impacto, Lógico. aí sim com a CETESB e algumas vezes com CETESB e com Secretaria de Meio Ambiente. Uma curiosidade, geralmente as pessoas falam assim, o que é CETESB? É que houve mudanças através do tempo, mas é Companhia Ambiental de São Paulo, Estado de São Paulo. Tá. Não tem muito a ver com a sigla, mas tem tudo a ver com a causa. Porque as pessoas às vezes ficam tentando adivinhar o que é CETESB. Odair, vamos mudar um pouco de assunto. Eu estou vendo aqui nesse release, você já foi prefeito? Já fui prefeito. Como assim? Mirim. Eu falei, com 41 anos, o cara já fez tudo isso aqui, ainda já foi prefeito e não estou sabendo. Prefeito Mirim aqui de Americana? Aqui de Americana. Na administração Carrol Meneghel, eles criaram esse programa. 80 e alguma coisa, né? Eu fui em 85. E nós tivemos 3 ou 4 prefeitos mirins. Um deles atua aí no meio, que é o Paulinho. A Carla também atuou durante o período, depois eu não me lembro se teve mais alguém. E eu tive a satisfação de apresentar na Câmara, em 2011, um projeto, uma versão de nova década aí do prefeito mirim. Então, hoje, existe prefeito mirim em Americana também e teremos eleições de prefeito mirim no final desse ano. Então, é importante aí que a direção das escolas de ensino fundamental 2 se atentem, porque nós teremos aí, em pouco tempo, serão encaminhadas às escolas as inscrições, as formas de eleição internas e municipais para que haja o prefeito mirim de Americana. Essa história de prefeito pode levar você a uma segunda intenção futura, quem sabe? Você almeja, quem sabe, futuramente a prefeitura da cidade? Eu digo o seguinte... Idade você tem, né? Você é novo, você tem 41 anos. O nosso prefeito atual tem 33. Exato. Não é isso? Idade de Cristo. Exatamente. Eu digo sempre o seguinte, eu gosto do meio político, estou aqui porque eu gosto, não é porque alguém impôs, e a gente tem um compromisso, a gente reafirma a todo momento esse compromisso e eu quero dar continuidade, mas tudo da melhor maneira e na hora certa. Então, eu digo assim, aprendizado, maturidade, oportunidade, sem cortar fila, sem passar perna em ninguém. As coisas vão acontecendo naturalmente. Basta ir se preparando para isso. Primeiro prefeito ou deputado? Vamos ver se você é bom de resposta, afinal de contas você é um político, né? Sim, sim. Eu digo assim, nós estamos a serviço da população. Sim. Tá? Para ser prefeito ou para ser deputado, nós precisamos do voto. A pergunta é óbvia porque o prefeito aqui da cidade americana já está no seu segundo mandato. Não vai ter reeleição. As articulações políticas irão acontecer, obviamente, né? Temos aí você que é do PV, temos outros candidatos possíveis. Estão bem longe disso ainda. É que o ano que vem teremos eleições para deputado estadual, federal, governador, presidente da República, senador e tudo mais. Sim. Não vai ser o ano que vem, então? Vamos aprender mais um pouquinho. Tá certo. Daí eu gostaria de agradecer a sua participação, a gente conversou bastante, tem muito assunto para falar, nosso tempo é curto, você sabe disso. Para encerrar,
Eu gostaria, como todos os nossos convidados, a gente sempre pede uma música especial, uma música que marcou a sua vida, uma música que você gosta de ouvir, você fala, bom, essa música é a minha música, enquanto a gente encerra o nosso programa. Na década de 80, na final de uma gincana ecológica, eu já participava do meio, nós vencemos um enigma, e esse enigma era uma música, que era o Sal da Terra, com Beto Guedes. E por que que nós acertamos? Eu já conhecia essa música, e eu já curtia, mesmo o molecão, porque ele dizia assim um trecho: vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então ele vinha, vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Pega o violão que a gente vai terminar cantando o Roberto Guedes, Sal da Terra. Daí, mais uma vez, obrigado pela participação, sucesso para você. E a gente vai conversar futuramente, com certeza? Com certeza, obrigado Magrão pela oportunidade, obrigado telespectadores. Estou sempre aqui à disposição, em pé e à ordem, procurando fazer o melhor para vocês. Obrigado. Este é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal NET Cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um entrevistado para você.